A história que a gente vai desvendar hoje é daquelas que parecem roteiro de filme. Ela une um navegador lá do século XV com um dos maiores clubes de futebol do Brasil. É uma conexão de pura coragem e pioneirismo que acabei mudando a história do esporte para sempre. Pois é, a pergunta que guia a nossa conversa hoje é exatamente essa. O que um explorador de séculos atrás tem a ver com um time de futebol? E por mais que pareça uma coisa meio maluca, a conexão entre os dois é muito, mas muito profunda e ajudou a moldar o esporte aqui no Brasil. Olha só que interessante esse paralelo. De um lado a gente tem um navegador, o Vasco da Gama, desbravando mares totalmente desconhecidos. Do outro, o clube de futebol Vasco da Gama enfrentando as barreiras sociais da sua época. Os dois, cada um no seu tempo, compartilham esse espírito de ir na frente, de resistir. Então, vamos começar pelo começo. Primeira parte. Um navegador, um clube. Bora entender como a jornada de um se misturou com a do outro séculos depois. A escolha desse nome não foi nem um pouco por acaso, viu? Quando os fundadores, a maioria imigrantes portugueses, batizaram o clube de Vasco da Gama, eles estavam, claro, homenageando um herói nacional. Mas, no fundo, eles também estavam incorporando todo aquele espírito de aventura e determinação para o que vinha pela frente. Segunda parte. Traçando águas desconhecidas. Para a gente entender de verdade a alma do clube, primeiro a gente precisa navegar pela história do homem que deu nome a ele. Bom, entre 1497 e 1499, o Vasco da Gama liderou uma expedição que foi simplesmente épica. Ele não só encarou mares super perigosos e desconhecidos, como também abriu a rota marítima que mudou o comércio global para sempre, conectando a Europa com a Ásia de um jeito que ninguém tinha feito antes. E é isso que ilustra perfeitamente o ponto principal aqui. O legado do Vasco da Gama, o navegador, não era só sobre mapas e especiarias, era sobre ter a audácia de desafiar o que parecia impossível. E essa é uma característica que o clube de futebol séculos depois ia reivindicar para si. Parte 3. As barreiras elitistas do futebol. Agora, a gente dá um salto no tempo, lá para o início do século XX, para entender o cenário social em que o clube Vasco da Gama surgiu. Naquela época, o futebol no Rio de Janeiro era um esporte de poucos, um verdadeiro clube do bolinha. Os times da elite controlavam tudo e usavam desculpas esfarrapadas, tipo boa aparência, para manter o esporte branco e rico. E quem é que ficava de fora dessa festa? Bom, basicamente, a maior parte da população. Jogadores negros, operários, imigrantes pobres, a galera do Porto, todos eles eram barrados dos grandes clubes. O talento da pessoa não importava nada se ela não fizesse parte da elite. E foi aí que o Vasco mudou o jogo. O clube abriu as portas para esses jogadores que eram deixados de lado. E com um time formado por negros, operários, trabalhadores, foi lá e se tornou campeão carioca em 1923, deixando toda a aristocracia do futebol de queixo caído. Quarta parte, a resposta histórica. Essa vitória do Vasco, claro, gerou uma reação bem furiosa da elite. E a forma como o clube respondeu a isso se tornou um marco na luta contra o racismo no esporte brasileiro. O ano era 1924. Incomodados com o sucesso de um time popular, diverso, os clubes da elite deram um ultimato ao Vasco. Ou o clube expulsava seus 12 jogadores negros e operários, ou ele mesmo seria expulso da liga. E aí vem o ponto crucial de tudo isso. A resposta do presidente do clube na época, o José Augusto Prestes. Numa carta que ficou conhecida como resposta histórica, ele se recusou a excluir seus jogadores. Ele disse com todas as letras que o clube preferia sair da liga a se curvar ao preconceito. Essa atitude, gente, não foi só um ato de lealdade. Foi um dos primeiros manifestos antirracistas de uma instituição na história do nosso esporte. O Vasco escolheu seus jogadores, sua identidade e sua dignidade acima da aceitação da elite. Parte 5. Construído pelo povo. Expulso da liga, sem ter onde jogar, o Vasco e sua torcida precisaram dar um jeito. E a resposta, mais uma vez, veio da força da sua comunidade. O clube começou uma campanha gigante de arrecadação de fundos. Os torcedores, que eram, na maioria, trabalhadores imigrantes portugueses, doaram dinheiro, compraram material e muitos ofereceram a própria mão de obra. Foi um esforço coletivo assim monumental que deu origem à Casa do Vasco. E o resultado disso tudo é o Estádio de São Januário, que foi inaugurado em 1927. Ele é mais que um estádio, é um símbolo de resistência, um monumento que foi erguido pela força do povo. E até hoje é um caso único no futebol brasileiro.
E toda essa vitória contra o preconceito se transformou em glórias dentro de campo. Nas décadas de 40 e 50, o clube montou o Expresso da Vitória, um dos times mais dominantes da história do futebol brasileiro. Com craques como Ademir de Menezes e o goleiro Barbosa, o time não só dominou o cenário nacional, como também conquistou a América, ganhando o Campeonato Sul-Americano de 1948, que foi o primeiro título continental de um clube brasileiro. E chegamos à sexta e última parte, um legado de coragem. No fim das contas, o que fica de toda essa história é um legado que vai muito, mas muito além do campo de futebol. É um legado que foi forjado na luta e na coragem. A identidade do Vasco foi toda moldada por essa jornada. É um clube que representa a inclusão, a resistência, a força da classe trabalhadora e da comunidade portuguesa. A história dele não é só sobre futebol, é sobre a luta por um Brasil mais justo. E assim, a gente fecha o ciclo. O navegador Vasco da Gama abriu rotas marítimas que mudaram o mapa do mundo. E o Clube Vasco da Gama abriu caminhos sociais que ajudaram a democratizar o esporte mais popular do Brasil, desafiando o preconceito de frente. Fica aqui a reflexão final, que está na própria pergunta deste slide. Pensa bem, quantos times por aí podem dizer que não ganharam só troféus, mas que de fato abriram caminho para uma nação inteira? A história do Vasco prova que um clube pode sim ser um agente de transformação social, um símbolo de resistência que ecoa por gerações.